Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, governador. Prazer é todo nosso, Datena. Prazer falar com todos os seus ouvintes. Você que é um dos nossos mais bem preparados e mais respeitados comunicadores do Brasil. Governador, isso é uma bondade enorme sua. Eu tive o prazer de conhecê-lo aí em Brasília e fiquei realmente apaixonado pela figura legal que o senhor dessas figuras que irradiam não só capacidade, mas acima de tudo, deu para perceber, é o cara que junta a roda, entendeu? O sujeito que está sempre alegre, feliz e contente, e é o que nós estamos precisando mais no meio dessa crise, porque é verdade, a gente está vendo tanta tristeza, não, governador? Eu acho que subiu muito a vaidade da grande maioria dos políticos nesse momento, e esqueceram de um pouquinho a parte da técnica e da população, principalmente, que é quem mais sofre desses momentos. Então, nós tivemos aí alguns desacertos no início dessa crise, de quem deveria estar tomando o manche dessa direção. Um deles, e eu fiz uma crítica há poucos dias, foi exatamente do nosso ministro Mandetta, que como ministro da Saúde, como um deputado federal preparado, que teve na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, poderia ter dado uma guia muito mais forte para esse país, principalmente no que diz respeito ao atendimento das secretarias de saúde dos estados, a preparação, se tivesse sido iniciado bem mais cedo. Hoje, um dos grandes problemas que nós vivemos para sair dessa crise é exatamente o despreparo. A gente abre as compras para, por exemplo, testes rápidos, que seria muito importante para sair da crise, uso de EPIs, máscaras em quantidade para poder proteger a população e reabrir o comércio e reabrir a atividade econômica, e a gente quase que não consegue resolver esses problemas. Então, faltou aí uma agilidade no Ministério da Saúde na condução da crise como um todo. Eu aqui em Brasília, desde o início, fui bastante criticado porque tomei algumas medidas mais duras já no início, mas graças a Deus isso se mostrou bastante acertado. Tanto que nós tivemos um achatamento da nossa curva aqui da infecção muito rápida, né? Brasília, que é uma cidade que teria tudo para explodir, ela conseguiu manter um determinado nível. Hoje nós temos aqui em Brasília 715 casos confirmados e eu tenho apenas 17 óbitos, já com um período já entrando no quarto ciclo. E consegui fazer aqui na cidade mais de 10 mil testes. Então nós estamos mantendo um número e estou trabalhando com todos os técnicos, ouvindo todos os infectologistas. Escolhemos como modelo para o Distrito Federal, dentro dos 3 modelos que deram mais certo, foi Singapura, Hong Kong e Japão. Nós escolhemos o de Singapura e estamos mantendo uma linha muito próxima do que aconteceu nesse país. Governador, parece que o senhor ouviu o comentário que eu fiz. Eu prometi que não ia mais falar do Mandetta. Eu jurei que eu não ia mais falar do Mandetta. Porque domingo, quando eu soube que ele deu aquela entrevista exclusiva para a TV Globo, eu mandei uma mensagem para ele perguntando que tipo de sujeito ele era. Porque ele passava as informações para boa parte da imprensa, mas não dava entrevista exclusiva. E me garantiu que não daria entrevista exclusiva. Eu falei, mas que tipo de cara você é? Você disse que não dá entrevista exclusiva e deu entrevista exclusiva, sorte da Globo, né? Mas isso é falta de personalidade, falta de palavra. Não, mas calma, Datena, eu tenho até a resposta dele aqui. Amanhã a gente conversa e tal. Eu falei, não preciso conversar com o senhor nem amanhã e nem depois de amanhã. Essa é a grande realidade. Eu acho que ele subiu a cabeça a função de aparecer todo dia em 50 boletins à frente do Ministério da Saúde, dizendo coisas que ele não fez. Eu estava dizendo aqui que eu achei um erro bárbaro o carnaval que nós tivemos no Brasil, e isso eu digo porque eu transmiti o carnaval de rua aqui em São Paulo várias vezes, porque caía dentro do horário do Brasil gente, e achava um absurdo no meio de uma, na época, epidemia chinesa e vírus se espalha rapidamente. Falei, olha, isso é arriscado, porque deve ter um monte de gringo no meio de 15 milhões de pessoas no meio da rua. E aí, competindo com o Rio, que tinha 10, competindo com Salvador, que tinha 12, competindo com o Recife, que tinha 14. Ó, quanto mais bloco na rua, melhor. Falei, um monte de gringo deve estar vindo de fora.
correndo das epidemias dos seus países, eram epidemias centralizadas, né? Primeiro na Ásia, depois na Europa, né? Atingindo vários países. E falei, deve ter um monte de gringo aqui, muita gente que saiu daqui para fora e vai voltar contaminado. E o Mandetta ali não falou nada. Ele já era o ministro da Saúde. Por que ele não falou com as secretarias de cada estado? Por que ele não falou com cada governador, cada prefeito, que acabaram incentivando o carnaval? Porque houve a probabilidade de você não ter o carnaval. E os caras mantiveram, não só mantiveram, como exultaram o carnaval. Ah, aqui tem 15, aí tem 11, hein? Aquilo ali foi o começo de tudo. E lá o Mandetta, quer dizer, o cara que não reconhece os erros que teve, começa a admitir que é o gênio da medicina. Olha, estou mandando fechar, agora eu sou o pai da saúde, sou Hipócrates. Mas ele votou como deputado contra a medida que dava 23 bilhões há 4 anos atrás para a saúde. E de repente ele vai e conta com o Caiado. Um problema muito sério da Pena, que é a saúde no Brasil, ela é feita nos hospitais. Então toda vez que você faz uma pesquisa sobre saúde no Brasil, você trata exatamente disso. Se perguntar para a população o que é saúde, ele vai dizer para você que é hospital. Então, e é remédio. E saúde não é. Saúde é prevenção. É tanto que aqui em Brasília, os profissionais que nós temos contratado, uma das primeiras atitudes nossas, quando assumimos o governo, e a saúde aqui estava muito mal, mesmo não estando ainda muito bem, mas ela melhorou muito, foi reforçar a atenção básica. Nós tínhamos aqui uma inconsistência quase que total na atenção básica, hoje nós temos aqui quase 600 equipes completas na atenção básica à população, que é lá que se faz saúde, na prevenção. Com isso, nós desafogamos toda a nossa rede hospitalar. Então, nós temos um foco exatamente na prevenção aqui no Distrito Federal. Com isso, a gente espera melhorar muito. E aí, demos também uma recuperada em todas as unidades de pronto atendimento, que ali você dá um amparo à pessoa no momento da urgência, e com isso os hospitais do Distrito Federal nós estamos conseguindo fazer as cirurgias e ter leitos desocupados. Nesse momento de crise, por exemplo, nós não estamos ocupando hoje nem 10% dos leitos de UTI que reservamos para a Covid-19. Isso quer dizer que como nós estamos conseguindo manter sem nenhum tipo de agravamento o atendimento à população do Distrito Federal. Vereador, o senhor deve concordar com a posição do presidente em mudar o ministro agora, porque foram vários posicionamentos em direções contrárias. Eu disse, o Paulo Guedes tem posições contrárias ao presidente e vice-versa. Só que se discute isso em sala fechada, não se discute isso abertamente. O ministro, além de fazê-lo várias vezes nas entrevistas que ele dava, fez nessa entrevista onde ele chutou o balde. Acho que não restava ao presidente da República outra alternativa a não ser demiti-lo. Eu gosto muito do presidente da República, tenho uma admiração muito grande, acho que ele veio realmente para dar uma virada no pensamento da população, e ele gosta da caneta BIC. Eu venho da advocacia, gosto de uma caneta um pouco mais elaborada, e eu brinquei que ia mandar para ele uma boa caneta, porque ele está precisando usar a caneta dele. Eu aqui no início da crise do Covid, o meu secretário, que é uma pessoa muito preparada, que era o Osney, eu senti naquele momento que ele não ia dar conta de acompanhar a necessidade que nós tínhamos de agilidade para combater o vírus e cuidar das outras coisas da saúde. E eu troquei o meu secretário de saúde no início da crise. Eu não tive nenhum problema na saúde e não tive nenhum problema com o meu ex-secretário de saúde. Meu ex-secretário de saúde hoje é diretor do meu Hemocentro e continua na nossa equipe. Então, quem tem o poder da caneta tem que usar, porque quem sofre quando não usa é exatamente a população. Então aí eu fiz essa brincadeira com o presidente, mas uma brincadeira no sentido de que está passando a hora dele usar a caneta. Tem muitos homens preparados nesse Brasil que podem se alinhar ao pensamento do presidente, que podem muito bem discutir os assuntos de saúde e que podem executar uma política de saúde explicando ao presidente as necessidades de não se contrapondo ao presidente da República. Aqui os meus secretários, todos eles, inclusive o de saúde, sentam numa mesa comigo e quando eu discordo, eles têm que me explicar por que é que as coisas estão acontecendo. E está faltando isso, esse alinhamento do presidente da República com o seu ministro da Saúde.
Então o presidente está passando da hora de usar a caneta e eu continuo ofertando a ele uma caneta, que ele largue a bica e bote o peso da caneta realmente, porque ele tem, ele foi eleito para isso. Ele já usou a caneta porque o Mandetta caiu e só não deitou. Vai sair. Eu espero que ele mantenha a promessa que fez ontem de ter a equipe dele para a transição, porque é necessário, ao invés de limpar a gaveta, que é o termo que eles estão usando, manter a equipe dele lá para a transição, para saber o que foi feito. Porque senão quem entrar não vai saber nem o que foi feito até agora. Limpar a gaveta é coisa de política, e política desonesta. É aquela que o cara sabe que vai sair do cargo e quer deixar a terra arrasada para o outro que vai entrar. Espero que ele mantenha pelo menos isso. E não vou falar mais do Mandetta, porque já me torrei a paciência do Mandetta. Eu falei para ele o que eu pensava sobre ele e da forma com que ele agiu. Governador, o senhor mantém que grau de flexibilização da tal quarentena? Porque o que nós temos no Brasil é uma situação... morreram 2.500 caras de ontem para hoje nos Estados Unidos. Os caras têm uma carteira enorme lá. O Trump, ele bota 2 vezes o PIB brasileiro, mais 6 trilhões de reais em cima. Ele abre a carteira e pronto, acabou. E fim de papo. E mesmo assim, ainda tem confusão. Aqui, a gente é um país emergente. O que a gente economizou ou ia economizar com a reforma da Previdência, para o Brasil não quebrar, nós já usamos para o coronavírus e estamos usando. Quer dizer, nós quebramos já. Depois tem que juntar os cacos e ver o que vai fazer. Mas entre essa abertura, não é? Os europeus estão usando um outro tema, porque lá está caindo a tal curva. Eles estão abrindo de uma forma... estão flexibilizando de uma forma, vamos dizer, controlada. Dinamarca abre as escolas, é um país pequeno, mas abre as escolas, mas com o distanciamento social e daí por diante. A França pensa em fazer a mesma coisa já, a Alemanha também já pensa em abrir, porque não dá, em que pese a gente ter um vírus aí matando pessoas, você manter a economia fechada, porque senão o cara morre de fome. Tem que encontrar o caminho do meio. Nós montamos exatamente essa análise, estou aqui dentro da sala de gestão que nós temos da crise. Enquanto nós estivermos mantendo esse crescimento controlado, eu venho fazendo aberturas também controladas. Eu abri, por exemplo, a cadeia da construção civil, eu abri lotéricas e correspondentes bancários, já abri agências bancárias, abrir óticas, abrir clínicas, abrir toda aquela parte do comércio que ela se mostrava com um menor índice. Eu estou fazendo o cálculo de acordo com a quantidade de pessoas que estão indo para as ruas. E estabeleci um prazo, que é dia 3 de maio, e aí eu estou dependendo exatamente dessa fabricação, estou incentivando agora, fiz uma parceria com a Fibra, com o Senai, a fabricação de máscaras caseiras. Então, a ideia é até 3 de março a gente reabrir todo o comércio. Estou fazendo a reunião com todos os setores. Por exemplo, ontem eu tive reunião com o pessoal do shopping center, com o pessoal do comércio, porque eu vou estabelecer alguns requisitos. Por exemplo, na reabertura do comércio, que eu penso fazer isso nessa data do dia 3, que é a data do último, aí é reabertura total mesmo. Nós vamos ter que ter álcool gel, nós vamos ter que ter máscara, tanto para os funcionários vão ter que ter feito o teste, os empresários vão ter que adquirir os testes, e eu quero fazer uma distribuição em massa de máscaras para a população. Então, isso tudo eu estou providenciando. Só da Fibra e desse sistema Senai, nós estamos comprando agora, assinamos o convênio hoje, 300 mil máscaras. Então, eu vou distribuir isso tudo para a população, para a gente ter segurança. No caso do shopping, os shoppings eles vão ter que testar os seus funcionários, e eles querem fazer isso, porque eles não querem nenhum tipo de insegurança para o público. Eles vão ter que dar máscara para todos os seus funcionários, e eles vão ter que colocar aparelhos de medição de temperatura, e vão ter que ofertar máscara também para o público que chegar. Então, isso são regras que nós estamos estabelecendo com os setores. Mas a nossa programação, dentro dessa curva que nós temos aqui no Distrito Federal, é estar com todo o comércio aberto até o dia 3. Mas vários setores, são vários decretos que nós fizemos com base na análise. Por exemplo, eu abri feiras no Distrito Federal para que a população não deixasse de se abastecer, principalmente aquela mais carente, que procura a feira próxima. Então, a gente está montando isso e cada semana eu venho abrindo setores.
exatamente pensando na economia, mas pensando também e principalmente na saúde da população e no abastecimento da população, para que a gente chegue com segurança no dia 3 de maio, que é a data da reabertura. No que diz respeito a escolas, aí sim eu quero estender o prazo um pouco mais, porque aí nós temos uma circulação maior, até porque nós estamos entrando num período agora que vem o HN1 e o influenza por conta da temperatura aqui no Distrito Federal. Aí eu quero estender até junho, que foi o prazo que eu já estabeleci, final de junho, para que a gente possa reabrir escolas, final de maio e início de junho. Aí a gente consegue reabrir as escolas também com mais segurança. Então eu tenho um cronograma estabelecido, usando essas curvas, analisando toda a mobilidade dentro da cidade para que a gente consiga ter segurança. E tem uma coisa que eu posso lhe afirmar com base nos estudos técnicos que nós temos aqui, com base no que já foi visto no mundo. As pessoas vão se infectar com esse vírus. Você pode ter certeza. E nós só vamos ter a proteção exatamente quando nós tivermos um nível próximo a 70% da população que tenha passado pela infecção do vírus, porque aí você cria uma barreira natural. Isso é natural que ocorra. Esses números que aparecem, realmente os especialistas estão corretos. Para cada um infectado, um que aparece com o teste, até porque nós não temos testagem em massa, você vai ter pelo menos mais 10 pessoas que já pegaram o vírus. E isso vai ter que se ampliar também para que a gente tenha uma segurança de que o vírus vai parar, ele vai continuar circulando, como outros vírus da gripe, mas ele vai circular como um vírus comum. Se o ministro da Saúde tivesse atentado antes, como ele disse que já tentou, tomando medidas, né, e saindo agora da época que é a pior época para a crise, quando vai começar o inverno, ele errou o pico. Ele disse que na Páscoa só Jesus Cristo estaria vivo, o resto ia tudo estar infectado ou morto. E errou feio. Mas se ele tivesse atentado para isso, importado os testes no momento adequado, procurado talvez mercados mais sensíveis, como o senhor procurou Singapura, o que é fundamental para você abrir uma economia é a testagem. Porque você sabe onde você vai abrir mais, onde você tem necessidade de segurar um pouco mais, por causa da testagem. E ninguém no mundo teve uma testagem próxima da Coreia ou coisa parecida. Então a testagem é importante. Ele também, nesse aspecto, deixou a desejar. Mas então o senhor acha perfeitamente possível? O senhor é um sujeito realizado nas suas atividades, uma pessoa experiente, mas é um político novo, com ideias novas. O senhor acha que é possível flexibilizar ao invés de fazer uma quarentena rígida e mesmo assim você manter o equilíbrio entre a economia que o cara precisa comer e salvar as pessoas? Eu acredito bastante nisso. A gente precisa ter a compreensão da sociedade em primeiro lugar, que você não consegue reabrir tudo sob pena de você ter um sistema de saúde que não vai suportar, como já está acontecendo em alguns estados da federação. Você vê o caso do Ceará, por exemplo, o caso do Amazonas, que o sistema de saúde não comportou. O principal fato de você fazer o isolamento social e o fechamento do comércio e das atividades não é pelo fato da transmissão, é para você diminuir a transmissão, para você não impactar o sistema de saúde. Esse é o movimento, para que você diminua o ritmo da infecção, mas ela vai acontecer. Então, é perfeitamente possível, isso indicam todos os técnicos, você ir reabrindo aos poucos conforme você for reforçando o seu sistema de saúde. Por exemplo, aqui dos 715 casos que eu tenho confirmado, 370 já estão plenamente recuperados. Quer dizer, eu tenho mais da metade. E eu só tive 17 óbitos. Hoje eu só tenho internado no Distrito Federal, e eu estou falando entre rede pública e rede privada, só tenho 18 pessoas utilizando UTI e respiradores. Então, está totalmente controlado o nosso nível. E eu tenho 300 unidades de UTI que poderiam ser utilizadas. Então, com essa margem de segurança, eu consigo sim ir reabrindo. E se eu mantiver isso até o dia 3, que é a data do decreto, eu estou plenamente tranquilo que nós temos condições de reativar a economia do Distrito Federal com segurança. E dentro do aspecto de contaminação, de quando o vírus veio para cá, Brasília tinha a chance de ser um dos lugares mais contaminados.
O distrito É tinha o que chance todos de ser diziam. porque é gente pra caramba do país inteiro indo para aí, gente que tinha ido viajar e, obviamente, que diplomatas e pessoas de outros países que foram aos seus países e 186 voltaram. organismos internacionais, nós temos aqui o Congresso Nacional, nós temos o presidente da República, que chegou com sua comitiva infectada dos Estados Unidos, nós temos aqui uma renda per capita altíssima, principalmente na região do Plano Piloto, pessoas que estavam viajando para o exterior e que chegaram contaminadas, é tanto que o maior índice de contaminação nas primeiras semanas foi exatamente no Lago Sul, a região mais rica da cidade. Então, isso tudo aqui tinha um ambiente muito propício para que houvesse uma propagação muito rápida e um elevado nível de contaminação. Graças a Deus, tudo foi contido e agora nós já estamos pensando realmente na saída dessa crise. Essa saída vai ser gradativa, mas inclui boa parte da economia funcionando? Hoje nós já temos, Datena, uma boa parte da economia funcionando. As lojas de material, toda a indústria da construção civil já está funcionando. Nós temos aqui já toda a parte grande parte do que foi colocado, já tem vários decretos, depois eu vou lhe encaminhar para que você possa divulgar. Nós já abrimos abrimos todas as feiras da cidade, abrimos tudo que era de abastecimento da população, já foi aberto. Pensando em atender a população mais carente, que tem necessidade de buscar os recursos, os benefícios, nós fomos os primeiros a abrir as agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas aqui na cidade, fizemos isso com toda tranquilidade, os bancos estão atendendo tudo, todas as regras de segurança. Nós fizemos aqui, através do Banco Regional de Brasília, que é o nosso banco aqui, um programa chamado Supera DF. Nós já colocamos no comércio, ajudando os comerciantes, principalmente o pessoal de restaurante, aqueles que tiveram que fechar e que sofreram mais. Ontem o presidente do banco nos passou o balanço, nós já colocamos mais de R$ 1 bilhão nesses comércios para que eles financiassem aluguel, folha de pagamento. Então nós estamos segurando aqui a economia para não deixar quebrar. Isso é importante, né? Porque de repente você pega e fecha tudo e não ajuda esses comércios fechados. E aí o cara vai ter que mandar embora mesmo. No setor de redução de impostos ou cobrança de IPTU, chegou a fazer alguma coisa em Brasília? Porque tem muita gente reclamando. Aqui nós estamos prorrogando o IPTU do comércio, já estamos em negociação, nós vamos jogar 3 meses para frente e colocar isso aí de acordo à reabertura. Então, a partir do momento da reabertura, ele vai ter 90 dias para começar a pagar. Nós estamos já fazendo todo um cronograma aqui para facilitar a vida. Pessoal das igrejas, por exemplo, a Terra Cata, onde eles pagam terrenos, onde tem essa parte de IPTU, também estamos soltando os decretos para prorrogar os pagamentos das parcelas. Nós estamos cuidando aqui de todos os setores com todo o carinho possível. Olha, você vê que é possível conciliar uma coisa com a outra. Porque senão ou o sujeito morre do coronavírus ou então morre de fome. Para encerrar, porque eu sei que o senhor está no meio de muitas reuniões, não é? O senhor acha que quando o Brasil vai estar estabilizado? E há duas correntes, uma apocalíptica que diz que o Brasil tem 300 mil contaminados, não é? E não sei quantos mil mortos, porque muita gente foi enterrada sem saber se estava com Covid ou não. Ou outra corrente que diz que a gente está, apesar de não testar, próximo dos números que nós temos aí apresentados pelo Ministério da Saúde. Começando pela segunda pergunta, o senhor está mais do lado dos apocalípticos ou dos que pensam que o Brasil não foi tão atingido até agora? Olha, eu acredito que a contaminação ela é bem maior do que o número que apontam, que o Ministério da Saúde aponta e que os estados apontam. Porque a grande maioria das pessoas, além de ter a questão de ser assintomático, são aqueles que são mais resistentes, tem aqueles que tiveram sintomas, mas que não foram diagnosticados. Então nós temos um número que realmente é maior. Nós só teríamos a certeza disso se nós tivéssemos acesso aos testes, que hoje já tem testes que você consegue detectar quem já teve também a contaminação pelo vírus. Esse teste nós estamos tentando comprar para poder fazer uma testagem em massa para dar mais segurança para a população.
Então, do ponto de vista da contaminação, eu acho que nós temos um número bem maior de pessoas que já foram contaminadas e que estão contaminadas também. Agora, eu não sou do apocalipse. Eu acho que essa contaminação, ela se faz, se for controlada, como nos estados que têm condições de dar sistema de saúde, ela é importante para que a gente consiga sair da crise mais rápido. Esse é um dado muito importante. E entendo que nós precisamos de uma ação mais enérgica do governo federal, juntamente com as secretarias de Estado e com os governos estaduais, para que a gente crie um programa nacional para sair da crise. Não adianta a gente ficar fazendo medidas pontuais, porque senão o vírus vai continuar circulando dentro do país. Não adianta eu, no Distrito Federal, ter o meu controle, eu reabrir e as pessoas começarem a transitar para cá, trazendo ele novamente. Então, nós teríamos que ter um programa de âmbito nacional. O que seria um programa de âmbito nacional? Uma testagem em massa da população brasileira, isolamento de regiões que estão com a situação mais agravada, um apoio a essas regiões. De acordo com o Distrito Federal, a situação foi melhorando, eu consegui dar apoio a outras regiões. Eu acho que nós estamos precisando de um grande regente nacional, e o ministro Mandetta, eu sei que você não está querendo mais falar dele, não está sendo esse regente nacional dessa crise, para que a gente consiga fazer o país como um todo sair dessa crise com menos trauma e de forma mais rápida. Porque o trauma, como você disse, ele não vai ser só do ponto de vista dos óbitos ou da doença. Ele vai ser um trauma que vai se alongar durante alguns anos. Eu tenho sofrido muito, posso falar isso para você, Datena, porque quando eu me elegi, eu não era da política, eu sou advogado e empresário. E resolvi ir para a política porque senti que a política estava precisando de dar uma chacoalhada. Eu vim para a política com a expectativa de que ia fazer minha cidade voltar a crescer, dar esperança para a população, e preparei Brasília durante o ano passado, já a cidade arrumada com as coisas, preparei todas as licitações, arrumei a economia, para que esse ano fosse um ano de grande crescimento e que a população tivesse muita fé, muita esperança de que a cidade realmente ia ter um boom de crescimento. Fui colhido por esse vírus, fui colhido por essa crise. Então agora nós temos que ter consciência de que quanto antes a gente sair dessa crise, quanto antes nós retomarmos a economia, nós vamos devolver esperança para as pessoas. Esse hoje é o sentimento que todos têm, que nós precisamos passar para a população, é esse sentimento de esperança. Então eu, por exemplo, como esse político que vim agora com essa vontade de crescer, eu acordo todos os dias, eu acordo muito cedo pensando, meu Deus, quando é que nós vamos acabar com isso? E aquele projeto que eu fiz, que é um projeto de crescimento, de desenvolvimento, de emprego, de pessoas felizes, de menos fome, de maior desenvolvimento social, de melhoria na educação, quando é que eu vou colocar isso em marcha? E eu estou procurando pessoas que tenham exatamente esse pensamento para que a gente possa retomar esse país. E precisa de um pouco de otimismo, né? Você só com pessimismo e realismo, você acaba, porque tem gente se matando, tem crescimento de violência familiar, precisa de um pouco de otimismo. Realismo é claro, ciência é claro, combate ao vírus é claro, mas se todo mundo enlouquecer, aí não tem saída. Por isso que foi muito bom conversar com o senhor, uma conversa equilibrada, uma conversa bacana e que dá esperança e alento ao povo do Brasil. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço, Datena, e a todos os seus ouvintes. Grande abraço. Prazerão em falar com o senhor.